Vos saúdo com a paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. A nossa primeira palavra é uma palavra de agradecimento ao Senhor Jesus. Afinal de contas, todas as oportunidades vêm dele. Nós apenas usufruímos e devotamos a ele toda a honra e toda a glória. Então, ao Senhor toda a honra e toda a glória por esta oportunidade que ele me concede de estar com os amados irmãos mais uma vez. Agradecer também aqui ao nosso pastor, muito obrigado. Agradecer também aqui à superintendência. Rogar à igreja que possa estar orando por nós, para que Deus possa colocar a palavra sábia, temperada nos nossos lábios, para que o nome dele seja glorificado, a sua igreja fortalecida. Meus irmãos, estamos em um trimestre que temos tratado sobre os pactos e sobre as alianças. Desde a primeira lição, temos ouvido falar sobre elas. E hoje estaremos tratando sobre a nova aliança em Cristo, entendendo que todas as alianças realizadas e estudadas até o instante momento, elas tinham como ápice a nova aliança. Afinal, a nova aliança, ou na nova aliança, está revelado o propósito eterno de Deus. E hoje eu quero discorrer um pouco sobre o que é a nova aliança. Depois eu quero discorrer sobre o sangue, que é o elemento que confirma a nova aliança. Quero também falar um pouco sobre Jesus, o mediador da nova aliança, finalizando um pouco sobre bênçãos oriundas da nova aliança. Bem, pastor, a nova aliança, ela está inserida na dispensação da graça. Todas as alianças que temos estudado, elas foram realizadas em um período ou em períodos conhecido como dispensação. O que seria a palavra dispensação, ou conceito dispensação? Dispensação é uma palavra oriunda do grego oikomené. Quando essa palavra foi traduzida para o latim, surgiu a palavra dispenso, da onde vem a palavra dispensação. Teologicamente, dispensação significa um período de tempo em que Deus põe em prova o homem. À luz das Escrituras, temos 7 dispensações. Já a história bíblica já nos fala de 5 que passaram. Estamos na 6ª, que é a chamada dispensação da graça ou dispensação da redenção. E mais à frente, a Bíblia nos apresenta sobre a dispensação do milênio, a dispensação do reino. E a nova aliança, ela está inserida nessa dispensação da graça ou na dispensação da redenção decretada por Jesus e validada pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos relembrar que a aliança, ou a palavra aliança, ela é oriunda do hebraico berid, do grego diateque. Palavras essas que nos levam à reflexão. O que é uma aliança?
aliança, a palavra, ela sugere atar, amarrar, unir. Logo, uma aliança, ela seria o seguinte: a aliança é um compromisso e uma ligação que cria novas relações, antes inexistente entre duas pessoas. Ou seja, você não tinha uma ligação, uma relação com alguém. A partir do pacto, a partir da aliança, agora você tem esse relacionamento. Você tem agora esta ligação e você agora tem este compromisso. Então, todas as alianças, elas visam, basicamente, primeiro, amarrar as partes envolvidas. Então, a aliança te une, te amarra, cria um relacionamento, proporciona para você, primeiro, direitos e deveres. Não é só direitos, são deveres. Então, na nova aliança, nós temos direitos, mas também temos deveres. A aliança te proporciona benefícios, bênçãos, mas também uma aliança traz punições. Então, quando se fala em aliança, precisamos entender que Deus vem instituir uma aliança com algumas finalidades. Primeiro, Deus faz uma aliança para possibilitar ao homem um relacionamento exclusivo com Ele. Então Deus fez a aliança visando o quê? Um relacionamento, algo íntimo, algo que me aproxima, algo que eu não vou ter apenas um conhecimento teórico, mas um conhecimento aprofundado, uma afinidade com Deus. É isso que Deus quer. A aliança, ela tem essa finalidade. A aliança, ela revela a vontade de Deus. Ou seja, quando Deus faz uma aliança, Deus também envia a sua palavra. E dentro da sua palavra está revelada a vontade de Deus. Ou seja, a palavra manifesta o quê? Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Então, quando se fala da palavra de Deus, nela nós temos aquilo que Deus pensa. O que Deus pensa de mim? O que Deus pensa? Bíblia. Qual é a vontade de Deus? Bíblia. Quais são os sentimentos de Deus? Bíblia. Porque a palavra, ela manifesta esses itens. Logo, a aliança, ela tem essa finalidade de revelar a vontade de Deus. Revelar os gloriosos planos eternos de Deus, para que eu possa entender e me submeter a eles. A aliança tem finalidade de abençoar as pessoas envolvidas. Então Deus fez uma aliança comigo, com você, com a igreja, visando nos abençoar. Essa é a visão de Deus. Eu quero te abençoar, meu filho. Eu quero fazer uma aliança agora. A maior de todas as bênçãos é a bênção do relacionamento. As demais são importantes, mas a maior bênção é o relacionamento com Deus. Então, qualquer outra bênção que venha é maravilhosa, mas a maior de todas, eu tenho um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Eu posso chamá-lo de meu pai, e ele vai me ouvir como o relacionamento de um pai com filho. Bem, e a aliança, ela tem por finalidade dar garantias. Ou seja, tudo que se fala na Bíblia tem garantia. Está validado. Por isso que a aliança, ela tem essa finalidade. Convido os irmãos a lançarem mão da sua Bíblia. Volto a lembrar sempre, é uma palavra que eu sempre digo.
mas numa aula, o melhor barulho é barulho de página de Bíblia. Então vamos à Bíblia. Vamos ver como a Bíblia define a nova aliança. Vamos lá, capítulo 8, versículo de número 7. 8:7, diz aí. Hebreus 8:7. Hebreus 8:7 diz assim: pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então, como a nova aliança é chamada de segunda aliança? Primeira aliança corresponde ao quê? Corresponde à aliança da lei, a aliança mosaica. A aliança que Deus faz com Israel através de Moisés. Está lá no Êxodo capítulo 19, do 5 a 8. Está lá no Êxodo 24, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 8. Então ela é chamada o quê? De segunda. Mas pastor, por que a primeira passou? Porque a primeira, ela foi incapaz de proporcionar à humanidade um relacionamento estável com Deus. Mas a nova, ela proporciona esse relacionamento estável e permanente com Deus, porque ela está baseada na pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Segundo, vamos ao capítulo 8, versículo 8 ainda de Hebreus. 8:8, diz aí: mas Deus, repreendendo-os, diz: virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. A expressão nova aliança é usada no Antigo Testamento somente pelo profeta Jeremias. Jesus a usou nos 3 primeiros evangelhos, chamados de sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Paulo usa na sua epístola aos Coríntios, mas o autor de Hebreus também usa. E é aí que ele vai dar um sentido mais amplo ao conceito de nova aliança. A palavra nova, usada pelo autor de Hebreus, é uma palavra oriunda do grego kainos. A palavra kainos quer dizer qualitativamente inédita. Então, o que é a nova aliança? Ele está querendo dizer, a qualidade dela é inédita. Aí, logo entendemos que a nova aliança, ela faz um contraste com a antiga. Porque a antiga envelheceu. Olha o versículo 13 do 8:13 de Hebreus. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, perto está de desaparecer. Então o autor de Hebreus, ele está dizendo nova aliança. Por que nova aliança? Porque essa nova aliança nunca entrará em decadência. Ela nunca será obsoleta. Ela nunca vai envelhecer. Ela nunca vai ser necessário reforma nela. Ela tem uma qualidade inédita. É isso que ele está dizendo. Terceiro, vamos ao capítulo 8, versículo 6. 8:6 de Hebreus. Mais uma vez ele dá uma definição. 8:6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quando é mediador de superior aliança, que está firmado em melhores promessas. Então ele fala superior aliança. No 7:22 de Hebreus, ele chama essa aliança de melhor aliança. Então veja bem o que ele está dizendo. A palavra melhor
também do grego gleison, significa mais forte, melhor e nobre. Então, quando ele diz que essa nova aliança é melhor, ele está dizendo, ela é mais forte do que a outra. Ela é melhor do que a outra. Ela é mais nobre do que a outra. Então, essa nova aliança, ela é melhor em valor, em dignidade e em poder. Ele também chama essa nova aliança, Hebreus 13. Vamos lá? Hebreus 13, versículo 20, diz aí: ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Agora ele chama ela de aliança eterna. Observe, por que essa aliança é eterna? Porque quem avalia, quem garante essa nova aliança é eterno. Ela só é eterna por causa de Jesus. Hebreus 13, 8, olha o que o texto diz. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ela tem a sua validade porque ela foi feita por Jesus Cristo. Segundo, irmãos, a primeira aliança, ela foi abolida. Essa nova aliança, o que ela é? Eterna. Ou seja, ela é vista como sendo a oitava. Depois dela, não tem mais aliança. Por isso que ela é eterna. Ela prevalece. Ela é permanente. Ela é contínua. Agora, ela é eterna pelo menos por 3 aspectos. Primeiro, por causa da sua qualidade. A qualidade dela é majestosa, ela é bela, ela é digna e ela possui um alto valor. Ela é eterna por causa da sua durabilidade. Ou seja, as suas promessas são eternas e o poder inerente nela também é eterno. Ela é eterna porque ela está identificada com Deus. Deus é o eterno, logo a aliança que ele fez também é eterno. Amém? Então, o que seja a nova aliança é vista como a segunda aliança. A nova aliança, uma aliança melhor e uma aliança eterna. Agora, qual é o preço da nova aliança? Nós vamos entender que Deus, no transcorrer da Bíblia, ele deixa um carimbo de autenticidade e validade para todas as alianças. Qual é? Sacrifício, derramamento de sangue. Por isso que essa aliança tinha de ter sacrifício, tinha de ter derramamento de sangue. Se formos lá para a aliança chamada noética, lá no capítulo 8, a partir do 21, fazendo um acréscimo no capítulo 9 de Gênesis. Irmão, vai observar que Deus faz aliança com Noé, mas após Noé ter sacrificado ao Senhor. 8, 21. Chegamos na abraâmica, Gênesis 15, 9 a 12, o Senhor também faz uma aliança com Abraão, ou no caso ali ainda Abrão. Mas houve o quê? Sacrifício. Houve o quê? Derramamento de sangue. A mosaica, capítulo 24, versículos 6 a 8. Então as alianças tinham um carimbo que validava, que tornava a aliança autêntica. Qual era? O sangue. Por isso que a nova aliança tem derramamento de sangue. Só que o sangue que o apóstolo Pedro sinaliza lá na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículos 18 e 19, ele chama de precioso sangue. Agora,
vamos à Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia fala do sangue ligado à nova aliança. Vamos aqui ao capítulo 26 do Evangelho escrito por Mateus. Mateus, capítulo 26. Vamos ao versículo 28. Diz-nos assim, Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Jesus, na instituição da ceia, toma o cálice da bênção, e faz algumas declarações que iriam nortear a nova aliança. Primeiro, Jesus fala de nova aliança. Quem havia falado sobre nova aliança? Somente Jeremias. Lá no capítulo 31, do versículo 31 ao 34. Então Jesus vai lá atrás e traz esse relato para o presente. Só Jeremias falou em toda a extensão do Antigo Testamento. E agora Jesus está trazendo à tona esse assunto. Segundo, quando Jesus diz, isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, ele está querendo dizer, hoje eu estou introduzindo a nova aliança e estou validando a nova aliança com o meu sangue. Então a nova aliança foi relembrada por Jesus, foi inserida por Jesus nos assuntos e foi validada pelo sangue de Jesus. Mas ele não termina, ele diz, a nova aliança tem validade por causa do meu sangue. Mas ele fala, esse sangue é para perdão, para remissão dos pecados. Esse sangue é um favor divino para toda a humanidade. E detalhe, o meu sangue vai ter que ser derramado. Hebreus 9, 22, a Bíblia diz, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E daqui a pouco eu digo os lugares que foram derramados o sangue da antiga e da nova aliança. Segundo, Hebreus 10, 29. Estamos vendo a ligação do sangue com a nova aliança. Hebreus 10, 29, por isso que Jesus precisou morrer, verter seu sangue. Hebreus 10, 29 diz aí, de quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajar o Espírito de graça. O autor de Hebreus está falando sobre o perigo da pessoa que se desvia. Mas o que me chama a atenção, que nós temos que chamar a atenção para esse ponto. Agora o autor de Hebreus chama o sangue de Cristo de sangue da aliança. Lembre-se, o que é uma aliança? Aliança é aquilo que cria um relacionamento que não existe. É aquilo que amarra pessoas, une pessoas. Proporciona intimidade. Quando a Bíblia fala sobre o sangue da aliança, a Bíblia está querendo dizer, através desse sangue, você está amarrado a Deus. Através desse sangue, você tem um relacionamento com Deus. Através desse sangue, você se torna íntimo de Deus. Através desse sangue, você tem comunhão com Deus. Através desse sangue, você tem bênção. Através desse sangue você tem direitos e deveres. É por causa do sangue de Jesus que nós estamos aqui nessa manhã. Por isso que ele fala sangue da ali. E toda pessoa que se desvia, ele despreza isso. Despreza o relacionamento, a comunhão, a intimidade, as bênçãos de Deus, os direitos que foram nos concedidos pelo sangue de Jesus. Só me permita ressaltar algo aqui. Nós só temos direitos porque Deus nos deu direitos. Amém, irmãos? Eu tenho direito porque Deus me deu direito. Você só tem direito porque Deus te deu direito.
é uma manifestação da graça de Deus para nós. Bem, como esse sangue está ligado à nova aliança? Hebreus 13. Vamos lá? Hebreus 13, versículo 20. Diz-nos assim: ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Então esse sangue é visto como o sangue da eterna ali. Voltamos a relembrar, esta aliança tem efeitos gloriosos por causa de Jesus, mas também por causa do sangue dele vertido. Essa aliança é eterna, porque também o sangue veio daquele que é eterno. Então, automaticamente, ele validou tudo. Por isso que a partir deste sangue da eterna aliança, vamos aqui, Hebreus 9:11. Olha o que você experimenta. 9:11. Primeiro, tá? Perdão, capítulo 9, versículo 12. É o 9:12 de Hebreus. Hebreus 9:12. E não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna, o que, irmãos? Porque o sangue é da eterna aliança. Porque o primeiro efeito desse sangue, ele proporciona a mim e a você uma redenção eterna. Eu fui readquirido por Deus e agora eu pertenço para Ele. Vamos continuar. Hebreus 5. Versículo 9. Então a redenção é eterna, por causa do sangue eterno da nova aliança. Hebreus 5, 9. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A redenção é eterna, mas a salvação é eterna. Mesmo que em alguns momentos alguns possam achar que são sinônimos, há uma distinção. Redenção já fala de uma compra. Redenção já fala de tirar você do mercado de escravo, te dar uma carta de liberdade. Essa é a ideia. Então eu fui comprado no mercado de escravo, fui tirado do mercado de escravo e recebi uma carta de libertação. O tirano que me oprimia, que era Satanás, ele não tem mais direito, porque agora me tornei propriedade do Senhor Jesus. Essa é a ideia da redenção nas palavras do Novo Testamento. Agora, salvação, sotério, significa o quê? Aquele que vem em socorro. Deus vem em socorro, a salvação é um socorro de Deus, é um livramento de Deus, é uma libertação de Deus. Então, salvo e redimido. Vamos lá. Agora, capítulo de número 9, versículo 15 de Hebreus. 9:15. Vamos ver o que é eterno aí, Por isso ele é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados, que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança. O que, irmãos? Está aqui, a redenção é eterna, a salvação é eterna e a promessa da herança é eterna. Mas por causa de quê? Por causa do eterno Senhor Jesus Cristo e pelo sangue da nova aliança. Por isso que nós glorificamos e exaltamos ao nome do Senhor. Vamos a Hebreus 10, 19. Olha aí o que a Bíblia mais fala sobre o sangue. O sangue em relação à nova aliança. 10, 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no santo dos santos, pelo sangue de... Olha só, vamos pegar aqui algumas informações. Primeiro,
Por causa do sangue de Jesus eu entro o quê? No Santo dos Santos. Remontar a nossa mente a Êxodo 25 ao 40. O estudo sobre tabernáculo. 3 divisões: átrio, pátio, lugar santo, Santo dos Santos ou Santíssimo, porta. Aí, altar de bronze, pia do lavatório, pia, estão no átrio. Você passa por uma segunda entrada, que é uma segunda porta, tudo de ouro. Você olha para o seu lado esquerdo, castiçal, sua direita, mesa dos pães da propiciação ou da face de Deus. Frente, você vê o véu, mas fora do véu, você vê o altar de incenso. Atrás do véu, você tem o Santo dos Santos ou Santíssimo. Agora, a mente do autor vai até lá, e ele começa a entender bem, o lugar, o pátio, ou o átrio, significaria o que para o cristão? O primeiro caminho do seu crescimento espiritual. Tem que se passar pela porta. Jesus, altar de bronze. Tem que entender que Jesus é o seu Salvador. Pia do lavatório, ele tem que ser santificado. Então, no átrio cristão, o que ele é? Salvo. Só que ele não pode parar no átrio, ele tem que avançar. Aí, quando ele avança, ele tem a visão. Como é belo e maravilhoso servir ao Senhor. Detalhe, só sabe como é bom e maravilhoso servir ao Senhor quem serve. Quem não serve não sabe a grandeza de servir. E detalhe, aquele que não serve, não serve. Amém, irmãos? Agora, se você serve, você serve. Então entra, castiçal, somos chamados a ser luz. Mesa dos pães da propiciação, somos chamados a ter comunhão e intimidade com nossos irmãos. Altar de incenso, sou chamado a ser intercessor. Mas eu não posso só parar ali. Eu tenho que ir além. E agora o autor de Hebreus fala, queridão, só uma vez por ano. Só no Yom Kippur, só no 7º dia, no 10º dia do 7º mês, Levítico 16 e Levítico 23. O sumo sacerdote entrava ali. Agora não, você pode entrar. Agora você pode ter acesso. Agora você pode entrar na intimidade de Deus. Agora, meu querido, olha só, lá fora, só tinha a luz natural do sol no pátio. No Santo dos Santos era a luz do castiçal, mas no lugar Santo dos Santos a luz é da glória de Deus. Você vai ter acesso ao trono, porque sobre os querubins está sentado o Senhor dos senhores. Ele está ali, a glória dele está ali, ele está presente ali. Entra na intimidade de Deus, entra na comunhão de Deus, seja impactado pela glória de Deus e pela santidade de Deus. Entre no Santo dos Santos, agora, sem medo. Você pode entrar sem medo por causa de quê? Porque o sangue de Jesus foi marcado no propiciatório. Acesse a presença de Deus. É isso que ele está querendo dizer. Então o autor ele tem em mente, filho, não queira só ser salvo, não fica só no pátio não, tá? Não queira só servir, não fica só no lugar santo. Seja um adorador. Porque quem adora serve, quem adora serve. E aquele que serve só serve porque é salvo. Eu sou salvo para servir e sirvo também adorando a Deus. É uma continuidade na vida cristã. Você pode ter acesso. É isso que ele tem em mente. Depois ele fala, olha só, sangue de Jesus. Por que ele fala de sangue de Jesus? Para distinguir dos sangues de bode, de cordeiros, pomba rolinha e ovelha, que eram os 5 animais usados segundo o rito de Levítico no sacrifício. Ele é distinto, é o sangue de Cristo.
Quando nós vamos a Êxodo, capítulo 24, do versículo 6 ao versículo 8, unindo Hebreus 9, do versículo de número 19 e 21, você vai ver que o sangue, tanto da antiga como da nova, foi derramado. Aí vamos entender o que Jesus falou sobre derramado. Primeiro, derramado é fazer correr o líquido. Agora, 4 lugares eram aspergido o sangue do sacrifício. Primeiro lugar, o altar. Quando se dava o derramamento de sangue, o sacerdote pegava com o dedo e fazia isso aqui, nas 4 pontas do altar. Correto? Derramamento no altar. Qual é o altar de Deus, o altar da nova aliança? A cruz de Cristo. E se você observar, as 4 pontas foram marcadas com o sangue de Jesus. Amém, irmãos? Você tem o quê? As horizontais. E o quê? As verticais. Certo? Horizontal, derramado com o sangue de Jesus. Fala de quê? Agora nós fomos o quê? Unidos a Deus. É como se Jesus com uma mão pegasse a mão da humanidade, com a outra mão de Deus fizesse daqui, ó. Acabou. Acabou a barreira. Eu estou unindo todo mundo. Lembre-se do que Paulo falou em Efésios 2, 12 até o 15. A barreira foi detonada, da inimizade foi detonada na cruz. E agora, Colossenses 1:20, Paulo chama o sangue de Cristo de sangue da paz e sangue da reconciliação. Nós estamos unidos. Sangue para baixo fala da vitória de todo cristão sobre Satanás, Apocalipse 12:10. E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Vertical para cima, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Agora eu e você temos acesso ao Santo dos Santos. Amém, irmãos? Fazendo um apanhado sobre a eficácia do sangue de Jesus, eu anotei 67 pontos sobre a eficácia do sangue de Cristo nas Escrituras Sagradas. É o sangue de Cristo. Outro lugar que era derramado sobre o povo, pegava e se aspergia sobre o povo. A antiga aliança, em Êxodo 24, foi feito isso. A nova aliança foi feita. O sangue foi aspergido sobre a igreja para nos justificar, nos declarar inocente. Romanos 5:9. O sangue de Cristo foi aspergido sobre a igreja. Hebreus 13:12, para nos santificar. O sangue de Cristo foi derramado sobre a igreja, aspergido sobre a igreja. 1 de João 1:7, para nos purificar. O sangue de Cristo foi aspergido sobre a igreja para nos lavar e alvejar. Apocalipse 7:14. E o sangue de Jesus Cristo foi derramado, salpicado, aspergido, espalhado sobre a igreja, para que a igreja possa, como Apocalipse 5:9 e 10 nos diz: digno és de desatar os 7 selos, porque com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de toda língua, de toda raça e de toda nação, e para si os fizeste reino e reino sacerdotal. Pelo sangue nós fomos comprados, e hoje eu e você somos os sacerdotes da nova aliança. Acesse a presença de Deus, ofereça o teu sacrifício, ofereça o teu culto e veja a glória de Deus manifesta. O livro da lei também recebia o sangue. Assim, todas as promessas da Bíblia estão validadas por causa do sangue de Jesus. O tabernáculo recebia o sangue. E o tabernáculo era o local de serviço e de adoração. Então hoje nós servimos e adoramos por causa do sangue de Jesus. Amém? Jesus na nova aliança. Hebreus 8:1. Olha o que a Bíblia diz. Quem é Jesus na nova aliança? O ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal,
que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Está aqui. Jesus na nova aliança, o que ele é, pastor? Sumo sacerdote. Palavra do latim pontífice, que significa aquele que estabelece uma ponte. Quem é Jesus? É a nossa ponte em direção a Deus. Quem é Jesus? É o nosso acesso a Deus. Quem é Jesus? É o caminho que nos direciona a Deus. Quem é Jesus? É a porta de acesso à doce e poderosa presença do Senhor. Ele é o nosso sumo sacerdote. Não é da descendência levítica e nem da origem araônica, mas nós temos o sumo sacerdote. Porque Jesus é o grande sumo sacerdote. 7:26, você lê ali, por causa do caráter dele. É um caráter sem pecado. Porque o ministério de Jesus é superior a todos os demais sacerdotes. Porque ele realiza o ministério não na terra, mas lá no céu. Hebreus 9:24. Porque o ministério de Jesus é superior a todos os demais sumos sacerdotes. Porque ao mesmo tempo ele é o sacerdote que sacrifica, mas ele é o sacrifício que vai para o altar. Dá para você glorificar o Senhor? Ele morreu por mim e ainda fez o sacrifício por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 10, versículo 10 até o versículo 11. O ministério de Jesus é superior a todos, porque o sacerdócio dele está firmado em melhores promessas. E o sacerdócio dele é excelentíssimo, porque quando ele terminou, ele se assentou. No tabernáculo não tinha cadeira, porque ninguém parava de trabalhar. Mas Jesus terminou e se assentou à destra de Deus. Isso quer dizer que ele concluiu o ministério dele, consumou o ministério dele, finalizou o ministério dele. E veja bem, está à direita, posição de destaque, de proeminência, mas está à direita de um imperador, quer dizer que aquele que estava à direita era o seu sucessor. Jesus está à direita de Deus, reinando para todo sempre. Você pode glorificar o nome do Senhor? 8:2, Jesus na nova aliança, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Ele é o ministro, palavra oriunda do latim, que significa servo. Lá em Isaías 42, do 1 ao 4, Jesus é o servo do Senhor, ou servo de Jeová. Marcos, no seu capítulo 10, versículo de número 45, a Bíblia diz: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em troca de muitos. Jesus serviu, ensinando, pregando, libertando. Jesus serviu multiplicando pão, multiplicando peixe. Mas o ápice do serviço dele foi ir à cruz. Morrer por mim e morrer por você. O servo do Senhor. Bem, continuando. Ele também, 7:22, olha aí, 7:22. De Hebreus. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Jesus é sumo sacerdote, ministro, e ele é o quê? Fiador. A palavra fiador só aparece essa única vez no original do Novo Testamento. Palavra grega engos. A palavra engos significa aquele que garante. Amém, irmãos? Isso quer dizer que toda nova aliança está garantida. Porque está garantida no Senhor Jesus Cristo. Mas o fiador era aquele que tinha condição de colocar ou fazer paga por alguém que estava no cárcere. Jesus não apenas só garantiu toda a nova aliança, mas ele chegou lá no cárcere e falou: quero você, sai fora. Toma aqui, eu pago por ele, eu pago por ele, eu pago por ele, eu pago por ele. A cédula da nossa condenação, ela foi aniquilada, riscada e cravada na cruz do Calvário. Eu e você agora estamos livres. Diz
8, se eu não me engano, versículo de número 36, se o filho de João, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus dá uma liberdade verdadeira, a liberdade dele não é papo, não é falsa, é verdadeira. Eu e você agora estamos garantidos pelo fiador que é o Senhor Jesus. Hebreus 13:20, quarta coisa que Jesus é, está aí, ó. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Jesus, o que ele é na nova dispensação? O grande pastor, aquele que cuida, aquele que protege, aquele que anima, aquele que alimenta, aquele que conforta, aquele que orienta, aquele que guia. Ele é tudo isso. Amém? 3 coisas. João 10:11. Ele é o bom pastor que morre pelas ovelhas. Hebreus 13:20. É o grande pastor que ressuscita por causa das ovelhas. 1 de Pedro 5:4. Ele é o sumo pastor que volta para arrebatar as ovelhas. Como bom pastor, ele morreu por mim e por você. Como grande pastor, ele ressuscitou. Diz aqui o versículo 21. Ele ressuscitou para nos aperfeiçoar, para nos fazer conhecer a vontade de Deus. Jesus é o nosso grande pastor. E como sumo pastor, um dia arrebatará. Vai te levar, vai me levar. Nós não somos dele já, irmão. Ele só vai voltar para buscar o que é dele. Se você é dele, você vai. Só vai ficar aí aquele que não é dele. Só vai ficar aquele aí quem desprezou a ele. Mas se a gente é dele, nós vamos morar lá no céu. Ele morreu, ele ressuscitou, ele voltará. Dá para você levantar a tua mão e falar: eu creio que Jesus morreu por mim. Eu creio que Jesus ressuscitou por causa de mim. E eu creio que ele voltará por causa de mim. Então, meu irmão, glorifique e exalta o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui, irmãos, em Hebreus ainda. Vamos ao capítulo 8, versículo 6. Diz aí: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quando é mediador de superior ali. Jesus é agora o nosso mediador. O autor de Hebreus é o que chama Jesus mais enfaticamente de mediador, 3 vezes. Ele fala no 8, 6, 9, 15, 12, 24. Pastor, o que é mediador? Original, Mesides. Mesides vem de mesos. Quer dizer, aquele que está no meio. Aquele que está no meio como árbitro entre 2 partidos, para criar paz entre os 2 partidos. E está como testemunha, porque ele vê os 2 lados. É aquele que está como juiz para legalizar qualquer transação. Ele é o juiz. E ele também, o que ele é? Ele é o fiador. Aquele que vai fazer com que o acordo tenha fundos e se torna uma evidência. Jesus é tudo isso, é o que o autor está falando. Jesus está no meio. A antiga aliança tinha um mediador, Moisés. Gálatas 3,19. João 1,17. Mas a nova também tem um mediador, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo, com aquela maestria que era comum, aquela mente maravilhosa que ele tinha, 1 de Timóteo 2,5, ele diz: porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem. Jesus é esse Deus, Jesus é o mediador e Jesus é o homem. Paulo está dizendo isso: Jesus é Deus, Jesus é o mediador e ele é o homem. Ou seja, ele é o mediador, ele tinha de conviver com os 2 partidos. Uma das ideias era essa: conviver entre os 2 partidos. Então ele tinha de conhecer o partido A, conhecer o partido B e ficar no meio dos 2 partidos, para trazer a paz entre os 2. Jesus conhece o partido divino porque é Deus. Ele conhece o partido humano porque
se tornou homem e está no meio dos dois. Então ele conhece o que é a glória do céu, e ele conhece o que também é o sofrimento na terra. Ele conhece o que é o trono, mas ele também conhece o que é uma cruz. Ele conhece o que os anjos falam, santo, 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 e ouvir os homens, crucifica, crucifica, crucifica. Como homem, ele se identificou comigo, e como Deus, ele veio para me salvar, e veio para me libertar. É o nosso grande mediador. Finalizando, irmãos, finalizando. Hebreus 9, 16 e 17. O autor de Hebreus coloca agora Jesus como testador. O testamento, a última vontade de um moribundo. Só que o testamento só tem valor o quê? Após a morte do testar. Por isso que Jesus tinha de morrer. Se Jesus não morre, nada que está no testamento tinha valor. Quando ele morreu, o que ele fez? Ele validou o testamento, que é a Bíblia Sagrada. Só que ele não é só o testador, ele é o testamentário. É aquele que faz com que o testamento tenha força e ocorra. Jesus morreu como testador e ressuscitou como testamentário. Morreu validando o testamento e ressuscitou para falar, agora tudo que está aqui eu vou cumprir, eu vou fazer, realizar. Eu sou o testamentário, eu tenho autoridade para tornar em vigor tudo que está aqui na sua palavra. Muito obrigado, que Deus abençoe os irmãos. E quem desejar, com a permissão aqui do nosso pastor, do lado de fora tem alguns DVDs de estudo e pregação, se assim os irmãos desejarem. Muito obrigado à igreja, muito obrigado ao pastor, à superintendência, muito obrigado.